No inverno, devido às características apresentadas pelo clima da estação, entre outros fatores, é muito difícil que uma pessoa não seja acometida por alguma doença respiratória. Com as crianças não é diferente e por serem mais frágeis, elas acabam ficando mais suscetíveis a essas doenças no inverno. Asma, bronquite, gripe, resfriado, rinite alérgica, pneumonia, são algumas dessas enfermidades mais comuns. Para tranquilizar pais e mães, a gente conversa com a pediatra, a doutora Camila Terra, e com a fisioterapeuta respiratória Juliana Esperandio, que explica um pouco sobre essas doenças e como tratá-las. Boa tarde, sejam bem-vindas. Falei seu sobrenome certo, doutora? É Esperandel. Ah, eu fiquei na dúvida, eu falei, será que é Esperandel ou Esperandio? Eu falei assim, não sei, vou tentar. Boa tarde, sejam bem-vindas. Obrigada. Doutoras, quando a gente tem essa estação do ano, que é o inverno, a gente já fica esperto com as crianças, porque já sabe que elas vão ficar com alguma coisinha, ou é o narizinho, a respiração, na hora de dormir, por exemplo. Quais são as doenças mais comuns dessa época? Agora, as crises de rinite, as crises de asma, de bronquite, que o pessoal conhece mais, e os resfriados simples. Muito mais comum do que propriamente as pneumonias, que são as doenças bacterianas, que são mais complicadas, as mais temidas. Mas esse ano a gente também teve um aumento de casos também de pneumonias, né? Eu falo não só por mim, mas como uma estatística mais geral, mas houve um aumento de casos, mas longe de se comparar aos casos mais simples, que são esses primeiros que eu falei. Que é o resfriado. Muito mais comum, resfriado simples, coisas mais simples. O resfriado simples, a gente caracteriza ele como, doutora? Bom estado geral. Tá comendo bem. Tá animadinho, não tem ofegância, não tem cansaço. Quadro leve, pouquinho de coriza. Não é aquele monte de coriza, não. Não tem aquela cara de gripe, sabe? Aquela olheira que você fica O resfriado, ele é bem mais leve. Ah, então não tem aquele chiadinho no peito tão grande. Não é esperado, senão tá fugindo da proposta de ter um resfriado simples. E a pneumonia, você acha que aumentou por quê, doutora? Assim, o que vem acontecendo desde o período pós-pandemia, o que a gente vem agora tentando recuperar, parte disso é uma boa nutrição, né? É muito comum a vitamina D baixa, as vitaminas, carências de vitaminas, anemia por falta de ferro, isso é comum no público infantil, né? O pediatra está acostumado a lidar com isso, mas vem aumentando essas questões por hábitos errados, né? Alimentos mais palatáveis, mais gostosos, mais rápidos, né? Então mudou muito a nossa cultura ali, nesse pós-pandemia, a gente vem recuperando um pouco. Parte disso a nutrição, parte disso a incubação dos vírus mudou muito depois desse período que ficou tudo muito isolado. E também, claro, como todo inverno, outono e inverno, né, que tem as condições próprias da estação, temperatura, aglomeração, a gente fica mais quentinho, menos sol, tudo isso vai favorecendo. Janela. Boa. Quando a gente fala isso, a gente fica preocupado com respiração, né? Sim. E criança, às vezes, as mães percebem na hora de dormir, por exemplo, que fica, né, o peitinho cheio, o narizinho. Existem algumas técnicas que a gente pode fazer com as crianças para melhorar esse tipo de respiração, Ju? Tem sim. Eu sempre oriento as minhas famílias para fazer uma lavagem nasal. Não, e aí vai a dica, não exatamente na hora de dormir, um tempinho antes. Porque às vezes fica um resquício de soro ali dentro e quando a criança deita, né, pela ação da gravidade, fica gotejando lá atrás tanto a secreção quanto esse resquício de soro. E a criança tosse mais à noite, né? Então eu sempre oriento fazer uma lavagem nasal, mas um pouco mais cedo. Né? Interessante isso, porque daí parece meio que você está afogando, né? Porque às vezes lava e já vai deitar, logo em seguida, assim, aí às vezes fica um pouquinho, mas aí tem uma técnica que eu vou mostrar depois para vocês aqui, que ajuda a criança a eliminar esse excesso de secreção de soro que fica paradinho aqui nessa região, do nariz e da garganta. Boa. Doutora, dor de garganta e tosse geralmente incomoda muito, porque a dor de garganta a criança não come direito. Sim. E a tosse a gente sabe que dói o corpo, né? O que a gente pode falar? Existem tipos de tosses, doutora? A gente tem a tosse seca, tem a tosse irritativa, que é aquela seca, mas que não dá muito espaço para a criança nem respirar, é uma tosse emendando uma na outra. Tem são mais características de uma tosse mais alérgica, por exemplo. Tá. Né? Tem uma piora noturna e ao acordar, que está coincidente com os extremos de temperaturas. Vai aquecendo, vai melhorando ao longo do dia, a criança vai melhorando. Tem a tosse estridulosa, que vem acompanhado de um latido. Como chama, doutora? Estridulosa. Tem um estridor junto, né? Uma tosse metalizada. É comum, às vezes, a gente está em ambiente fechado, tipo numa igreja. E a criança, ela fica se contendo. Eu presenciei isso tem pouco tempo. A criança ficou assim,
Na hora que foi, todo mundo olhando. Que é assustador, parece um cachorro rouco, sabe? Exato. Essa tosse, ela tem uma característica de sugerir laringite, porque é uma região ali, né, tem proximidade com as cordas vocais, por isso que dá essa alteração de tom. A gente tem a tosse produtiva, que é a tosse encatarrada, que é a que mais irrita todo mundo, incomoda qualquer tipo de pai e mãe, porque parece que o barulho vibra aqui e parece que tá nos pulmões. Né? As mães chegam assim, Ju, a criança não para de tossir à noite, não consegue dormir, eu ponho a mão aqui, o peito tá cheio, e aí na ausculta, às vezes não tem secreção no pulmão, é uma secreção mais alta, mas é a tosse produtiva, que ela vai tirar essa secreção lá de dentro. O barulho da secreção, ela fica vibrando, né? Então parece que é pulmonar, mas não é. Mas não é. É um ruído de transmissão que a gente fala. Isso. Então, e tem uma tosse, por exemplo, que acontece mais à noite, em que a criança, ao deitar, acontece com mais frequência. Não aparenta que a criança está gripada, não tem secreção, não tem muita coriza, que é uma tosse talvez de um refluxo, por exemplo. Né, que não é tão comum, mas crianças podem ter refluxo, né? Sempre é bom acompanhar, investigar, mas também tem uma qualidade de tosse um pouco diferente. Agora, a tosse mais importante, a não ser essa do estridor, é a tosse que se acompanha de um guincho ou de um barulho diferente. Então, assim... Isso é perigoso. E fica fazendo um barulho, né? Um estridor, né? Isso. Na respiração, para puxar o ar. Na inspiração, então... Isso já abriu um sinal de alerta. É um grande sinal de alerta. Que pode ser uma asma, por exemplo, também ou não? Uma laringite mais grave, com muito inchaço dessa região, mostrando a resistência, a dificuldade de entrada de ar. Isso significa que tem que ir para o pronto atendimento. E às vezes também por excesso de secreção. Tem crianças que às vezes não são asmáticas, mas aquelas têm o brônquio, né, um calibre, elas acumulam secreção aqui dentro, diminui a passagem do ar, então na hora que ela vai puxar o ar, por excesso de secreção, ela acaba fazendo esse barulhinho também. E aí dói garganta também, né? Porque fica seco essa parte também, não fica? Fica. Principalmente quando a tosse é seca, irritativa. A tosse da própria crise de rinite, assim, pode fazer dor de garganta, né? Então a criança sinaliza, os pais acham que ela está com uma amidalite, que precisa de um tratamento de antibiótico, e muitas das vezes não precisa. Mas essa distinção, muitas das vezes, é o exame clínico, é o médico que faz essa distinção em saber se tem um acometimento mesmo da garganta ou não. Mas tem um processo tão simples, né? Que além de cuidar das narinas, como ela falou, vai ensinar a fazer as lavagens nasal, mas hidratar a criança, né? A garganta fica seca e é muito esforço que fica ali acontecendo. Então, hidratar, né? A gente vai falar também sobre xaropes também, que provavelmente vão ajudar nisso, né? Mas não é só a dor da garganta que sinaliza uma infecção bacteriana. Teria que ter febre, dor de cabeça, dor abdominal, acompanha bastante as crianças com amidalite. Então, se é uma dor de garganta e uma tosse, bingo! A dor da garganta é por causa da tosse. Por causa da tosse. Maior chance disso. E quando você falou um pouco da hora de dormir, na tosse, influencia também o que a criança come? Porque a gente sabe que o refluxo, né, às vezes influencia. Sei lá, você comer um chocolate, tomar um café, um vinho, às vezes as pessoas mais adultas. A criança também, doutora? Sim, porque a gente tem um refluxo por disfunção, né? Não é só uma questão anatômica, né? Tem as hérnias, tem processos ali que favorecem uma criança ter um refluxo, ou um idoso, uma pessoa. Mas tem a questão também da alimentação. Por exemplo, excesso de castanhas, que é muito gorduroso, excesso de nuts, pode levar a um refluxo. Eu não conheço uma criança, conheço várias, né? Quando a gente reduz um pouco essa carga, essa quantidade exagerada, melhora, né? O mesmo processo do leite de vaca, quando em grande quantidade, não é para todo mundo, mas tem algumas crianças também que não se dão bem e o refluxo pode ser precipitado. Agora, em bebês, a maior causa de um refluxo concreto é uma alergia a alimentos potencialmente alergênicos como ovo, leite de vaca, amendoim, castanha, soja. Então, tem muitos alimentos também que geram um refluxo nos bebês, que eles têm uma mamada de dor, então eles choram bastante durante a mamada, não tem um bom ganho de peso, na maioria das vezes, né? É um bebê mais incomodado, com mais cólicas do que o normal, então faz parte ali da triagem do pediatra que está acompanhando mensalmente esse bebê, também pensar, será que é um refluxo? Se for, não é o caminho medical, o caminho é investigar a causa, e geralmente é comida, é alimento. É muito interessante isso. Ju, quando a gente fala de bebês, né, a gente já vai passar para os exercícios, mas como é que eu faço um exercício? Eu entendo o que o bebê está sentindo, né? Porque o bebê é mais difícil, é tudo muito pequenininho, dá medo de fazer alguma coisa, de machucar, não sei. Existe alguma forma da gente ajudar o bebezinho para que melhore também essa respiração, o narizinho, por exemplo? Eu sempre oriento, vou pensar agora em bebês até 6 meses, os pequenininhos mesmo, a não fazer aquela lavagem de alto volume. Tá? Porque tem um risco grande de engasgo, às vezes a família não sabe fazer a posição direito, pode ir pro ouvido, né?
Que é o da garrafinha da seringa, né? Da seringa, aquela de alto volume, que a gente põe muito soro, coloca de um lado, sai do outro a secreção, né? Eu oriento fazer uma lavagem de baixo volume, pequenininho, bebezinho, aquela conta-gotas ou jato contínuo, que é pouca quantidade de soro para a criança não engasgar. Sempre numa posição mais elevada, né? Não deixar ele muito deitado. E agora tem no mercado, né, aqueles dispositivos que os pais conseguem colocar e aspirar esse excesso de secreção que está no nariz. Esses bebezinhos de 0 até 6 meses, eles só respiram pelo nariz, eles não contêm essa respiração. Então, se o nariz está entupido de secreção, ele vai ficar choroso, irritado, desconfortável, vai ficar uma ronqueira, né? Então, para a família é melhor, pinga um pouquinho de soro, põe aquele dispositivo que às vezes eles conseguem aspirar e já alivia a respiração do bebê. Né? Que antigamente a gente usava aquelas perinhas, né? De Aquela borracha, perinha né? de nasal, Que puxava né? e hoje já tem esse dispositivo que conecta no nariz, vem o circuito e a gente o pai suga puxa pela boca. E a secreção não chega na nossa boca. Não chega, vem num Fiquem copinho. tranquilos. Mas se chegasse a mãe tá acostumada. A mãe tá acostumada Saindo, a pegar a o mãe tá resto de feliz, tudo, né? tá ótimo. Então vamos fazer alguns exercícios? O que a gente pode fazer? Então vamos lá. Para crianças maiores, quando vem no consultório, eu tenho um equipamento que ele ajuda, vou mostrar para você e aí vou passar para você testar. Tá. Ele tem uma rede oscilatória que ele vibra e aí essa secreção que está grudadinha lá na mucosa, ela vai soltando e a criança consegue tossir. Lembrando que a tosse, ela é um mecanismo de defesa. Então, quando a mãe chega para mim e fala assim, ai, tá tossindo, queria que parasse com essa tosse, aí eu venho com o meu balde de água fria, jogo nela. Fala assim, então, a tosse é o último sintoma embora. Enquanto ele tiver com secreção, ele vai tossir, ele precisa tossir, que é para tirar e ele sará mais rápido, né? Então, esse equipamento a gente consegue colocar alguns níveis, né? E aí eu vou soprar. E ele vai tremendo desde aqui de cima até lá embaixo. Você vai sentir vibrar. Legal. E aí vai soltando a secreção e a criança vai tossindo, tossindo, tossindo. A gente da fisioterapia, a gente tem muitas técnicas que a gente usa com as mãos. E aí eu posiciono as mãos no tórax e no abdômen do meu bebê. E quando eu faço essas técnicas de compressão, que eu coloco o bebê aqui e faço essas técnicas, esse aumento do fluxo da respiração vai fazer com que a secreção saia. Então o bebê vai tossir mais. Então em terapia eu faço essas técnicas, a criança tosse mais. Esse aparelhinho não serve para bebês eu utilizo outras técnicas. Esse aqui para crianças maiores. E aí a criança sempre avisa a mãe. Normalmente no dia da fisioterapia o bebê pode tossir um pouquinho mais, mas a grande maioria me relata, Ju, tossiu ali um pouco ao longo do dia, chegou à noite, dormiu bem, sem secreção, porque a gente conseguiu eliminar aquele excesso que estava atrapalhando. E aquela coisa que a avó fazia, né? De falar pra mãe bater nas nossas costas. Não! Eu tive que perguntar, porque eu fazia, Que bom que você perguntou isso. Que bom! Agora é a hora que as vós e as tias vão ficar bravas comigo. Todas as vezes que eu vou atender, eu sempre falo, ai, mas a gente dá uns tapinhas, né? A famosa tapotagem. Essa técnica já é proscrita. Ela, inclusive, irrita os brônquios da criança. Então, essa criança que a doutora mencionou, que fica aquele, faz aquele chiadinho, se a gente vai e tapota, a gente piora e não chega e não tira a secreção. Não tira. Então, o que eu indico, tá com secreção, procure um fisioterapeuta, que ele vai fazer as técnicas adequadas para tirar essa secreção. Mas tapotagem não faça. Não sabe uma coisa, aproveitando o gancho, então, quando é bebê pequeno, uma coisa que vale muito a pena é a inalação com soro fisiológico. Coloca ali um volume de 3, no máximo 5 ml de soro, a criança pode estar dormindo, as crianças que ficam irritadas com a máscara acoplada no rosto, pode tirar a máscara, pode fazer de longe, porque ali não tem medicação, não está sendo perdido aquilo. E essa inalação, ela vai ajudar a hidratar e a fluidificar, a diluir aquela secreção mais espessa que fica ali dentro da árvore, né? Da árvore respiratória. Então, às vezes a criança não sabe tossir bem, geralmente os pequenos não sabem, não tem grandes coisas para se fazer ali de medicações, até a gente, como pediatra, fica meio limitados, né? Num xarope fluidificante, expectorante a gente também não pode prescrever. A inalação com soro ajuda muito. A gente pode fazer 1 a 3 vezes por dia, por exemplo. Boa. Tá? Ajuda muito. Boa. Né? Experimenta para você ver o que você acha. Aí é só soprar isso? Só soprar. Um sopro forte e longo. Que legal! Muito bom! Esse seria para crianças maiorzinhas, a partir daí de 3 anos, que já conseguem fazer esse sopro forte e longo que você fez. Você tá com a sinusite, rinite, vendo? é incrível, né? Incrível, Porque você né? vai sentir, parece, e ele vai sair. Ele vai meio que descolar, Porque a gente isso? vai fazendo várias sessões, né? Não é um único sopro. Durante a sessão eu vou pedindo para fazer várias repetições e aí a criança vai tossindo, e vai expectorando. É bem legal. Incrível, adorei. Já que a gente está falando de xarope,
Vamos fazer uma receitinha de xarope? Vamos pôr a mão na Vamos lá? massa. Então vamos todo mundo, Cris, venha com a gente, meninos, que nós vamos lá para a cozinha para fazer essa receitinha, que é fácil de Vamos fazer, lá. né, doutora? Facílimo. Ainda mais quando eu tenho o Léo do meu lado. Então Oxê, pronto. doutora, eu tô olhando aqui. Fiquem à vontade, Não pode deve ficar aí ser no difícil meio. mesmo, deve ser tranquilo. É. Por favor, Pode fique entrar. à vontade. O fogão é seu, doutora. Vamos. Ah, meu Deus, lá. você vai ajudar, Vamos né? lá. Você vai ajudar. Primeira coisa que a gente vai deixar combinado aqui com todo mundo de casa é que o xarope não trata a tosse. Boa. Tá? O xarope, ele é um método caseiro, a gente vai tentar pegar as propriedades naturais boas do abacaxi, que é a bromelina, que a gente conquista pela trituração. Quanto mais cortadinho, mais mastigadinho, a gente conquista mais essa enzima e ela é muito expectorante. O mel também tem essa propriedade de expectoração. Então, eu trouxe um xarope para nos ajudar a expectorar, que é o que a tosse está tentando fazer. O xarope ajuda, é um Só auxílio, ajuda. né? Vai ajudar a fazer com que essa tosse seja mais eficiente. Então, não é para acabar com a tosse. De certa forma, existe uma hidratação, até pela própria quentura, do chazinho e do xaropinho, que a gente sabe que muitas das vezes cai muito bem na hora que a gente... ajuda Dá muito, forte, né? calma, Só não era Calma, confortante Gabi. aquele xarope de cebola que meu pai fazia. É. Aí não tinha Aquele conforto ali- não, né? Eu cheguei a pensar em trazer, Beleza. falei, vamos perder a audiência. Ai, melhor não faz não. isso não, doutor, pelo O amor de cebola Deus. não. Vai lembrar muitas das infâncias por aqui. Eu deixei próprios ali na beirinha, mas ele vai ser importante, a gente vai colocar, mas é muito palatável, é muito fácil da criança aceitar. Isso pode ser usado para adultos e crianças, desde que a criança tenha no mínimo 1 ano. Crianças menores de 1 ano não podem ter contato com mel. E eu realmente recomendo que seja para maiores de 2 anos. Tá. Um bebezinho de 1 ano, 1 ano e meio, ele nem deve ser exposto a um sabor tão doce como mel. E muitas das vezes, se ele está com tosse e está precisando de ajuda, ele é tão jovenzinho, ele precisa de uma ajuda médica, um acompanhamento médico. Não sei se esse xarope seria tão eficaz para um bebê. O bebê nem tem uma tosse tão efetiva, né, Ju? Sim. A gente sabe, os pequenininhos, eles não conseguem fazer aquela expulsão adequada na tosse, E a gente né? tem assim, né, no caso desses bebezinhos pequenininhos, né, a fisioterapia respiratória, ela tem um efeito absurdo, assim, rápido nessas questões de muita secreção. Então, é muito mais indicado procurar a fisioterapia e a equipe médica do que expor ao... E sabe o que é legal, Ju? Porque geralmente quando se tem sinusite e rinite, você aprende desde criança a respirar só pela boca. Porque você fica incomodado, principalmente se você mora em cidade fria. Eu sofri muito para aprender a respirar pelo nariz. Então, assim, eu fui aprender... Já era grande, grandona, faz 2 agora. semanas. Agora. Então, isso é bem importante, né? Então, a criança vai aprender desde cedo a como ela deve respirar, né? Sim. Sim. E o respirar pela boca prejudica bastante a garganta também, né? Acabou de... Traz Eu ia falar isso tosse, agora. né? Inclusive, a Irritação. respiração oral é um grande transtorno. A gente poderia até combinar depois um Boa. programa Sim, pra gente é. fazer isso. Que, inclusive, pode repercutir até no aprendizado da criança, na concentração da criança. Simular um déficit de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH, por simplesmente ser uma criança de respiração Olha oral. só. Olha que Traz muito interessante. transtorno mesmo. Muito interessante. Toda a questão do crescimento ósseo do rostinho, né? E a função do nariz, né? Que é filtrar, aquecer e umidificar o ar que a gente respira. Então, se a gente respira pela boca, a gente não perde perde isso, essa né? função. Então, importante. Já voltem pra gente ensinar essas técnicas de respiração para as crianças. Eu vou passar aqui, deixa eu ver se a gente tem a receitinha dele aqui. Tá, a receitinha tá no Instagram, Dê? Tá no Porque aqui na Instagram. filinha Super a facinho coxinha não também, tem. mas tá aí no GC Ah, então pra vocês, aproveite. viu? Pode fazer, doutora. A gente Vai, mistura doutora. tudo? Sabe que para uma boa cozinheira eu sou uma ótima pediatra. Vai, doutora, vai. Eu lá Agora ia trazer é uma hora. receita de... Quero ver. Tá ligado? Vamos ligar? Vou ligar igual você. Ó, a gente precisa de uma potência média, é Média. quase um fogo baixo, tá? Tá aí, não sei se tá bom. Tá bom. Então a gente vai aquecer a panela aí em fogo baixo e a gente vai fazer a fervura do abacaxi. O abacaxi, quanto menorzinho, melhor. Tá. Ele tá Então esse tá pequenininho grande, aqui. tá bom? Tá pequenininho, Tá pequenininho? mas se puder ainda ser Menor menorzinho, ainda. sempre é melhor. Tá. Não desprezar aquele miolo que todo mundo joga fora, né? Inclusive, eu recomendo que a casca a gente possa fazer até um chá. Ah, que né? legal. A casca Boa. também é muito rica em bromelina, a gente acaba às vezes desprezando. Fazer ela em fervura com uma água fervente também aproveitá-la. No hotel a gente fazia muito suco com a casca. Tem que muito legal. suco na casca, né? A gente aproveitava bastante. Pra gente tomar ali na cozinha, né? Enfim, fica muito bom, fica igual. na Fica fruta. gostoso, Que né? legal. Adiciona ali um gengibre, hortelã. Nossa, é bom. Aqui a gente vai deixar ele derreter, né? Como se ele estivesse formando quase uma geleinha. Isso. Tá. Ele vai soltar o caldinho, então eu até pedi para deixar uma aguinha aqui para me ajudar, mas talvez nem precise adicionar nenhuma água, ele mesmo vai soltar o caldinho dele. O processo é isso, essa extração é centrifugá-lo, né? Processar ele mesmo para que ele solte essa enzima que é a danada da bromelina que a gente está procurando.
tá? E ela fica muito bem conservada. Então é uma coisa que a gente não perde nesses modos simples caseiros de fazer, tá? Independente do estado do abacaxi ser mais maduro ou mais verde, faz diferença? Não sei. Boa pergunta. Boa. Isso não tava na pauta. Porque às vezes mais doce é menos ácido, né? Não sei se a Brunilha tem a ver com a acidez do abacaxi. Vou descobrir, Não sei. depois te conto. Posso estar enganado. Porque o que eu sei do abacaxi, assim, o abacaxi como um todo, em especial casca, e no miolo, ele tem mais bromelina até do que na própria polpa que a gente come. O miolo. Mas em termos de... Se fosse muito ácido, as crianças não vão tomar. Fica numa dúvida. Boa, gostei. E Léo. Boa resposta, doutora. Depois que baixou, doutora, aí eu misturo o mel, é isso? Aí vem o pulo do gato. Todo mundo sabe fazer esse xarope, todo mundo já conhece esse xarope, mas não entende que o mel ele não deve ser fervido, tá? Olha aí, ó. Então eu trouxe essa Interessante isso aí, receita para passar vergonha, que ele vai me perguntar coisas Não vou, aqui, não. né? Eu tive uma intenção muito forte para trazer esse xarope, porque eu sei que é um xarope corriqueiramente feito por todo mundo conhece, mas para que ele seja eficaz e seguro, o certo é a gente fazer toda a fervura da fruta, que por si só, mesmo que sem o mel, já teria seu benefício. Mas quando eu vou adicionar o mel, é logo depois que eu tirei o fogo aqui, já desliguei Desligou o fogo. deixei até descansar um pouco, porque o mel, ele idealmente tem que ser consumido cru, né? Da forma, claro, da extração saudável, mais protegida, né? A gente sabe que tem que ter uma procedência segura, E é né? por isso que crianças abaixo de 2 anos não é ideal consumir o De mel 1 porque ano ele é é cru. proibido. De 1 a 2 anos seria por conta de ser um açúcar, tá? Entendi. Mas é por isso mesmo, pela bactéria Clostridium, tá? Risco de botulismo, uma doença muito grave. E aí, quando eu faço essa fervura do mel, tem alguns estudos que colocavam como toxicidade, mas a grande questão é que eu perco propriedades nutricionais. Perfeito. Então, eu, pela carga de osmolaridade da glicose, do açúcar que tem no mel, eu vou conseguir minha expectoração. Mas eu perco os benefícios que o mel me traz, então por que eu vou ferver ele? Não preciso fervê-lo, tá? Boa. E aí Pode tem que deixar bem caramelizado, praticamente seco. Exatamente. E leva mais ou menos aí uns 20, 30 minutos, mexendo, Às ve- mexendo, isso em fogo mesmo. médio. Às vezes uma panela mais fina, a gente acaba queimando, né? Nem Sim, legal, é, né? Mas é. uma panela mais grossinha, a gente vai num fogo mais baixo, numa potência assim, e a gente vai deixando. A gente vai deixar ele como se quase virando uma geleinha, Tá. ele vai espumando, ele vai soltando, ele vai descendo. E aí desligou, coloca o mel e a água Exatamente. junto. A água não precisa, eu só caso fiquei com necessite. receio por conta do fogo, que eu não estou muito acostumada aqui. Se precisasse, eu daria aqui, mas tá vendo, não precisa. Tá, entendi. Eu deixo aqui por 10, 15 minutos que seja, coloco o mel e adiciono o própolis no final, guardo em vidro, coloco em geladeira. Coloca em isso geladeira e pode tomar. Que é esse ponto Isso, aqui. fica Boa, desse jeito. isso. Fica desse jeito. Adorei. Posso dar uma colherzinha Muito de fácil. 2 a 3 vezes ao dia para criança Ai, que tá que tossindo. beleza. 2 a 3 Tá bom? vezes ao dia. Muito legal, Adorei. doutora. Você de casa, aproveite Adorei. para seguir a doutora Camila Terra. Então, ó, @doutora Camila Terra e @Clínica Exclusivité. E também @Juliana Esperandel.físio. Aproveita que está aparecendo aí na sua tela. O telefone é o 12 99755 2008. Obrigada. Bom demais, hein, doutora? Eu Agradeço. adorei a pauta, tá? Esse fogão Muito é danado, viu? Rapidinho, Piscou, né? ele vai com uma beleza. Boa, doutora. boa. Obrigado, viu? Obrigada, Beijo, Até a viu, meus próxima. amores? Coisa Obrigada. boa. Eita, bom, hein? Olha quanta coisa você aprendeu, né? Aproveita, ó, se tem alguma dúvida, sabe o que você faz? Depois entra no nosso canal do YouTube e reveja a entrevista para você fazer os exercícios certinho como a gente explicou aqui, combinado?